Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos nessa manhã para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional nessa manhã é pregar o que vive e viver o que prega. Nós vamos meditar na palavra que está na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 18 ao 20. E a palavra do Senhor diz: porque não ousarei dizer alguma coisa que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes aos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Amém. Glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Romanos. Que ele não vai pregar o Evangelho, ele não vai falar daquilo que o Senhor não tenha feito por ele. Tudo que o apóstolo Paulo se dispôs a falar foi de coisas que ele viveu, foi de coisas que Cristo fez por ele. Então ele prega o seu real testemunho. Ele fala dos sinais, ele fala do poder do Espírito de Deus sobre ele fala das maravilhas que o Senhor fez na vida dele, das transformações que ele tem vivido e da autoridade com que ele tem pregado, com o poder do nome de Jesus. Então ele tem falado de experiências próprias e é isso que nós precisamos expor, é isso que nós precisamos colocar em prática. Porque o mau comportamento causa grandes danos ao reino de Deus. Quando nós não temos um comportamento que condiz com a nossa fé, nós dizemos ser cristãos, nós dizemos crer na palavra, nós dizemos ir à igreja, e aqui eu nem estou falando de religião, estou falando sobre a palavra de Deus, o exemplo de Cristo. Então, se você se diz cristão, se você frequenta uma igreja, se você obedece as doutrinas da igreja, os ensinos do seu sacerdote, do seu pastor, aquilo que o Senhor tem feito através da vida deles, por que você tem dado um mau testemunho? Por que você tem agido diferente do que tem sido ensinado para você dentro da igreja que você frequenta? Isso só danifica o reino de Deus. Não no sentido de colocar o reino de Deus em perigo, não é isso. Mas de gerar escândalos que impedem que a luz do Evangelho alcance novos corações. Porque quando você se diz cristão, você tem um mau testemunho, as pessoas olham para você e dizem: isso é ser cristão? Isso? É dessa forma? Não, eu não quero ser. Mas o Evangelho não transforma? Essa pessoa não está transformada. Essas palavras que ela fala, palavras chulas, torpes, um coração que não é voluntário, a pessoa não é capaz de ajudar o outro, estender uma mão para quem está caído, para quem está ferido. Isso é ser cristão? Eu não quero isso. Isso é dar mau testemunho. Isso é fazer com que as outras pessoas fechem o coração para Deus. É grande a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Nós precisamos nos esforçar para viver de maneira condizente com a palavra do Senhor. Testemunhar tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que a palavra do Senhor faz na nossa vida é essencial para aquele que é cristão. E quando a gente não dá testemunho disso, fica parecendo que falar de Jesus é só algo bonito. É só algo que fica bem aos ouvidos, é só uma oratória bonita. Mas não, falar do Senhor Jesus é uma missão. É uma missão que tem que ser cumprida. Que tem que ser cumprida à risca. E o primeiro ato de cumprir essa missão é a sua postura. É você viver como cristão. É você que diz ter a sua vida transformada, realmente viver como um cristão transformado. O verdadeiro testemunho de Jesus se manifesta pelo poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, ele habita em você, você é nova criatura. Você é novo ser humano, você é nova pessoa. Se você odiava, você não odeia mais. Se você falava palavrão, hoje você não fala mais.
Se você vivia em bar, hoje você não vive mais. Se você não tratava bem a sua família, sua esposa, seus filhos, seus pais, hoje você trata. É transformação de dentro para fora. É amar mais do que esperar ser amado. É fazer mais pelo outro do que esperar que façam por você. É servir na igreja. É servir os irmãos através da igreja, se for preciso. Isso é dar bom testemunho das coisas que o Senhor faz. Ainda que a sabedoria humana possa e deva até ser exercitada para o enriquecimento de uma boa pregação, ela não deve ser a única razão que nos impulsiona como pregadores da palavra. Os púlpitos não podem estar repletos de sermões vazios. A igreja não pode estar repleta de homilias vazias. Assim como o sacerdote se dispõe a falar do Evangelho, o pastor se dispõe a falar do Evangelho, eles têm que viver isso. E você, como cristão que diz ser convertido à palavra do Senhor, não é convertido à igreja, estou falando de religião, já falei isso aqui. Mas você que se diz convertido à palavra do Senhor, você precisa dar um testemunho daquilo que você vive. Somente ir à igreja aos domingos não faz de você um cristão exemplar. Somente ir à igreja em cultos de ceia ou tomar a Eucaristia não faz de você um cristão exemplar. Viver o Evangelho transformador, o Evangelho genuíno faz de você um cristão. É isso que você precisa buscar, essa transformação. Cada pregador do Evangelho deve buscar em Deus a sabedoria e o conhecimento que enriquece a sua pregação, para que aqueles que ouvem sejam atraídos pela mensagem salvadora de Cristo Jesus. É isso que nós devemos buscar, conhecer a palavra para que nós possamos evangelizar. Quando eu falo aqui de pregador, não falo só de um pastor ou de um padre, mas de nós cristãos que temos obrigação de conhecer a palavra de Deus e evangelizar, e falar do amor de Deus, e falar da palavra. Mas para isso você precisa conhecer. E não chegar diante de uma pessoa e falar palavras vazias, somente um Jesus te ama. A pessoa quer saber por que Jesus me ama. Aonde prova que Jesus me ama? O que ele fez que prova? Ah, Jesus morreu por você. Para muitos que não entendem a importância disso, não fará sentido. A palavra do Senhor tem mais informações, meus irmãos. Tem mais informações, tem mais coisas que podem persuadir um irmão a crer que realmente o Senhor morreu por ele e que o Senhor o ama. Busque conhecimento na palavra. Busque saber mais. Viver para Cristo significa um dia a dia repleto de oportunidades de transmitir o Evangelho. Mesmo que as oportunidades de fazê-lo por meio de palavras sejam cada vez mais escassas, nós podemos a todo momento demonstrar o amor de Deus através do nosso testemunho pessoal e da manifestação do poder e autoridade do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos viver o que pregamos. Nós precisamos pregar o que vivemos. E não somente palavras vãs, não somente da boca para fora, mas uma transformação genuína que convence aqueles que, mesmo sem a gente abrir a boca, acreditem na nossa conversão e acreditem em Deus. Só de olhar para você e dizer, esta pessoa realmente foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração. Espero que tenha feito muito sentido para você. Espero que essa palavra cause em você uma real metanoia, que a sua mente seja transformada e renovada pelo poder que há em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus! Antes da gente finalizar esse devocional, quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus pela oportunidade desse dia, Pai. Obrigada, meu Deus, porque Tu és grandioso, Senhor. Sabemos da nossa responsabilidade de pregar o Teu Evangelho, Pai. E pedimos a Ti, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos dê coragem, Senhor, para ir em todo mundo e fazer discípulos do Senhor. Nós sabemos, Pai, que o nosso testemunho ele é mais precioso do que as nossas palavras para transmitir a Tua palavra, Senhor.
Então nós te pedimos, Pai, capacita-nos. Capacita-nos a sempre dar bons testemunhos de Ti ao mundo. Que nós jamais, Senhor, venhamos envergonhar o Teu Evangelho. Que tudo em nós seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia aqui comigo nessa semana. E se você gostou desse vídeo, não se esquece, já deixa o seu curtir aqui, porque ele é muito importante para o nosso canal. Eu deixo um grande beijo no seu coração. Espero você aqui novamente na segunda-feira, às 5 da manhã. Até lá. Tchau, tchau. Até mais.